O Café com Política de hoje conversa com o prefeito de São Pedro dos Ferros, Danilo Caldarelli Dias, mais conhecido como Danilo DDD. Prefeito, seja muito bem-vindo aos estúdios de Um Tempo, uma satisfação de receber o senhor aqui. Obrigado, Léo, É uma alegria imensa estar aqui. Fiquei muito honrado com o convite, Ser prefeito de uma cidade pequena e estar aqui hoje, nesse bate-papo com vocês. O Café com Política, eu sou fã de vocês, acompanho muito, Vejo o trabalho. Então, realmente, estou muito feliz de estar aqui representando aí a nossa querida São Pedro dos Ferros. Eu fiquei curioso, prefeito, por que Danilo DDD? Então, nós éramos 3 irmãos com D, Danilo, Denilson e Douglas. E aí meu pai adquiriu, na época, uma propriedade, em homenagem aos 3 filhos, colocou Fazenda DDD. Só que o curioso é que minha mãe não tinha mais objetivo de ter mais filhos. 15 anos após o caçula, até então era do meio. Aí veio, ficou grávida de novo, aí descobriu, ela na verdade era doida para ter uma moça, E 3 homens. Aí descobriu que era homem e aí começou Diego, David, e aí no final, como meu pai chama João, colocou João Vitor, o nome do quarto, E aí quando ele teve um tamanhozinho que ele chegou a entender um pouquinho por gente, ele falou, mas peraí, e eu? Só DDD? Aí começamos, é DDD JV então, mas... então essa questão do nome Danilo DDD. É um apelido de família, então, de carinhoso, família. Isso aí. São Pedro dos Ferros fica na Zona da Mata, mais precisamente ali no Vale do Piranga, tem quase 8 mil habitantes, prefeito? É uma cidade que vive basicamente da agricultura e também do fundo de participação dos municípios, que vem aí do governo federal e também do governo estadual. Está pertinho ali de Rio Casca, Viçosa, Ponte Nova. É desafiador ser prefeito de uma cidade pequena como São Pedro? Sem dúvida alguma, Embora a gente está aí, no primeiro ano de gestão, mas como você falou, na verdade a nossa região, a Zona da Mata, o Vale do Piranga não é diferente. A nossa região, ela não tem ali algo muito propulsor para movimentar a economia, para gerar riqueza para as cidades, igual você tem regiões de minério, entre outros, grandes investimentos que podem gerar ali riqueza mais direto para os municípios. Então, basicamente a gente sobrevive de FPM, que é o recurso do Fundo de Participação dos Municípios, que se a gente for entrar no mérito, dessa questão da divisão mesmo aí, vamos falar pelo governo do estado e a União, a gente acaba sendo muito injustiçado. Mas, enfim, além de tudo isso, da dificuldade, que é principalmente com recurso mesmo, a gente que está na ponta, a gente que é cobrado. Então, você pegar a União, o Estado, o cidadão não vai ali cobrar o serviço da União ou do Estado. Então, ele quer que você resolva o problema dele. Então, tem muitos desafios, e a gente tem que tentar, trabalhar muito, buscar boas parcerias com deputados, com empresas, para a gente conseguir fazer um bom trabalho ali e atender o anseio da nossa população. Prefeito, e a economia de São Pedro dos Ferros? A gente sabe que tem parte da agricultura, plantação de cana-de-açúcar, mas o senhor tem enfrentado desafios, Eu soube que uma usina fechou, isso gera desemprego e gera também prejuízo para o município, que acaba arrecadando menos. Sem dúvida alguma. São Pedro dos Ferros vem sofrendo aí ao longo dos anos várias perdas, Assim, a gente teve, falando da cana-de-açúcar, o município hoje ainda tem muita região com cana-de-açúcar, que agora está se finalizando porque a Jatiboca fechou. Mas a gente tinha lá a destilaria Atenas, que tinha e gerava aí uns 500 empregos diretos aí, sem dúvida alguma. Essa destilaria fechou em 2013, Veio a finalizar as atividades. E a gente tinha... até então, em Urucana, a usina Jatiboca, que também era muito forte, e acabou agregando essas áreas de São Pedro. Claro que nessa época a gente perdeu demais, a maioria dos impostos e também limitou muitos empregos, mas mesmo assim a gente tinha uma opção ainda com a Jatiboca, que relativamente está próximo. Então, toda a cana era realizado o corte, levado para Urucana, para a sede da Jatiboca, até que agora, no mês passado, a gente teve aí a notícia também do fim das atividades da usina Jatiboca. Com isso, impactou diretamente em torno de 280 empregos diretos de São Pedro dos Ferros, além, claro, da arrecadação aí de impostos, que anualmente nós vamos passar a perder, um município que já tem uma arrecadação pequena, 1,5 milhão mais ou menos por ano. Então, assim, para nós, de um orçamento pequeno, isso é um impacto absurdo, é gigantesco. A prefeitura está com alternativas aí para tentar ajudar a população? Estamos buscando várias alternativas, até acredito que
entre alguns interessados em adquirir a usina Jatiboca, acho que ainda vai funcionar, né? A gente tem buscado alternativas. Nós temos lá hoje a empresa Frigorífico Frambom, uma parceria com a prefeitura, já consegui expandir com eles lá uma nova área de atuação. Eles vão disponibilizar a partir de janeiro agora para um distrito que a gente tem lá, um ônibus para abarcar algumas pessoas que trabalhavam lá na usina Jatiboca. Então vai ser mais 40, 50 empregos diretos a partir de janeiro para pegar um pouco dessas pessoas. A gente tem aí conversa com outras empresas que têm um interesse em tanto assumir a Jatiboca quanto a antiga destilaria Atenas, que está lá no município ainda paralisada. A gente está uma conversa com a usina Delta, que é muito forte, entre outras alternativas que a gente tem iniciado lá, até porque a notícia foi agora, não tem um mês, né? Para poder ajudar. Fizemos um movimento regional também em prol de fortalecer para não fechar a usina Jatiboca. Os prefeitos da região todos se uniram, deputados. Ainda não temos nada 100% de concreto, mas estamos buscando essa alternativa. Também o governo de Minas tem nos ouvido bastante para a gente construir isso aí juntos. Aproveitando que o senhor falou dos deputados, a gente tem um momento no nosso país que as emendas parlamentares estão sendo muito judicializadas. Claro que tem casos que precisam ser investigados mesmo, para evitar desvio de dinheiro público, mas endemoniar demais as emendas, isso também é ruim, né, prefeito? Porque muitos municípios, como o do senhor, sobrevivem também desse apoio dos deputados que destinam emendas parlamentares, né? Sem dúvida alguma, Léo. Realmente eu também, né, até mesmo como advogado, trabalho com transparência, acho que se tem indício, né, de irregularidade, tem que ser investigado, se tem alguém culpado, tem que ser punido, né, eu acho que isso é sem dúvida alguma correto. Mas as emendas, para nós, por exemplo, né, São Pedro, que teve no ano passado, né, que não era nossa gestão, um orçamento aproximado, executado de 36 milhões, é fundamental as emendas. Então, hoje, acredito que com o apoio que a gente teve, lá principalmente Adriano Alvarenga, Pinheirinho, nós conseguimos aí jogar aí uns 7 milhões a mais no orçamento através de emendas parlamentares. Não só desses deputados, de outros também, que vão assim, que já fizeram muita diferença, me ajudaram muito a equipar a prefeitura com maquinários, né, com estrutura para a gente poder atender melhor o cidadão. Então, resumindo, a emenda para nós é fundamental. É que seja apurado os casos necessários, mas não são todos os deputados, né? Exatamente, não. Realmente, a política, né, tem muita gente boa ainda. É claro que a gente tem as pessoas que às vezes querem se aproveitar, né, vão agir de má fé, então que essas pessoas paguem o devido preço, né? Mas que nós que estamos, né, que dependemos dessas emendas e tudo, que a gente também tenha essa possibilidade de continuar recebendo essa ajuda. Um tema que está sendo muito discutido atualmente, que vai ser tema das eleições de 2026 com certeza, é a segurança pública. Como que o senhor tem visto a segurança lá em São Pedro e também na região do Vale do Piranga? A gente sabe que tem presença do Comando Vermelho ali na região da Zona da Mata, infelizmente, né, mas está talvez mais focalizado ali em Juiz de Fora, um pouco mais distante de vocês. E uma outra questão também que prejudica o município, até explicando para quem nos assiste, a gente sabe que a Polícia Militar é de responsabilidade do Estado, mas acaba que gasolina, manutenção das viaturas, isso fica tudo no colo da Prefeitura, né? Sem dúvida alguma. Graças a Deus, assim, a segurança pública, né, na nossa região, eu não posso falar que está ruim. Na verdade, eu acho que eu não tenho, assim, posição, né, de partidarismo, né, lado A, B ou C, já votei em Lula, já votei em Bolsonaro, mas o Zema, né, o Estado, em relação a como estava, né, na época do último governo, sim, ele, principalmente falar em segurança pública, eu vou falar do meu município, assim, estruturou muito mais. Hoje a gente, na gestão anterior, você tinha lá praticamente épocas que a gente ficou com 4 militares lá no destacamento, hoje a gente tem 8, que é o número ideal, né? Temos viatura nova, enfim, eu acho que a segurança pública em nossa região, graças a Deus, a gente teve muito avanço nos últimos anos, espero que a gente mantenha esses avanços, né, e possa melhorar cada dia mais. Um ponto fundamental que você falou também é que a segurança pública é obrigação do Estado, né? Porém, o município acaba
subsidiando muito lá, porque você tem todo o custeio praticamente, até mesmo a viatura foi emenda parlamentar, né? Sim. Mas você tem todo o custeio básico do combustível, da despesa lá de reforma, alimentação do pessoal. O batalhão, né? Tudo é a prefeitura, é o município. Na verdade, o Estado hoje, ele arca mesmo com o salário, né, dos militares integralmente e alguns equipamentos, mas de forma geral o município arca, né, com todas essas despesas que não fica barato pra gente não. Aquela região ali, ela foi também muito atingida 10 anos atrás com o rompimento da barragem do Fundão, né, daquela tragédia que, né, originou ali em Mariana. Como está a situação do Acordo de Mariana? Como que o senhor avalia essa situação do Acordo de Mariana e como que os municípios têm sido ressarcidos? Então, na época eu estava como vereador, era até presidente da Câmara, acompanhei, né, desde o início, desde os dias iniciais, estive em Mariana nos dias do acontecido. Foi, né, um acontecimento sem precedentes, né, principalmente se tratando, né, do meio ambiente. E, assim, houve, né, acho que talvez o grande prejuízo foi a morosidade que teve ali no início de todas as tratativas. Eu sei que tudo que é novo gera expectativa, você tenta de uma forma, tenta de outra, às vezes não é o caminho certo. Mas hoje, o que foi construído, vamos dizer assim, não é o ideal, mas, né, atende de forma razoável ali os interesses dos municípios. Tem municípios mais prejudicados, igual Barra Longa, que realmente, né, recebeu muita lama, né, Mariana, que é onde nasceu tudo, que eu acredito que ficaram um pouco aquém do que deveria ter sido, né, proposto em termos de valores, de indenização. Então hoje a gente tem, nós temos aí, por exemplo, São Pedro hoje, né, o previsto no acordo é 39 milhões, contudo, o pagamento em 20 anos. Então, quando você fala num valor, para um município pequeno, você falar 39 milhões, você fala, opa, bom demais. Mas se você pegar em 20 anos, é 1 milhão e pouco por ano, fica de fato muito aquém ali do que ajudaria a gente, né, a melhorar ali o município, a devolver, né, um pouco mais de dignidade para as pessoas que tiveram um prejuízo maior com esse rompimento da barragem. E subsidiariamente, com essa questão, né, desse valor que é direto para o município, a gente tem aí no governo federal e no governo estadual os programas também, né, que vão repassar recursos aos municípios. Inclusive, a gente fez um acordo aí, através do Core Doce para receber máquinas, né, o governo federal, a gente vai receber um recurso para a saúde, na verdade já recebeu uma parte lá para a gente investir na atenção básica. O governo do estado também, a gente tem buscado aí, já estamos encaminhados para receber recursos para construir unidade de saúde, para fazer tratamentos específicos que às vezes o município não tinha condição de oferecer. Então, assim, é o que eu falei, né? De forma geral, não é o ideal, mas também, né, a gente tem aí condições mínimas de poder reparar isso tudo que foi causado em 2015 pelo rompimento da barragem. Só quem viu, né, prefeito, sabe a tragédia que foi, além das vidas que foram perdidas, claro, mas o estado que ficaram as cidades. Eu estive em Barra Longa poucos meses depois da tragédia e lembro assim que era difícil respirar. Eu era repórter de uma emissora de rádio na época, era difícil respirar nas ruas, porque eram tantos caminhões, dezenas e dezenas de caminhões circulando, que a poeira subia tanto e você não conseguia respirar, não dava para almoçar, não dava para jantar, porque era tudo empoeirado. Era impressionante, assim. É uma tristeza ver que essa reparação não chega a contento, né? Exatamente. Só quem viu de perto, como você falou, né, que esteve lá, eu também estive presente desde o início, participando de todas as discussões, foi sem precedentes, como eu falei antes, e acredito até mesmo, né, pela morosidade, né, 2015 para 2025, 10 anos, né, e a gente começou a colher os frutos, né, e nem vou falar em frutos porque é uma tristeza quando você fala em perder vidas e tudo, mas a gente começou, né, a receber esses recursos agora, então o prejuízo ficou muito maior para todos os municípios, como Barra Longa, que você falou, que ficou assim devastada mesmo, teve um prejuízo enorme lá. Falando agora de outro acordo, agora de privatização da Copasa. O governo do estado está aí com autorização para poder privatizar a Copasa e
Muitos prefeitos que vêm até aqui o Café com Política reclamam que não tiveram uma oportunidade de diálogo. O próprio presidente da AMM, o Falcão, disse isso, que não teve uma oportunidade maior de diálogo com o governador Romeu Zema sobre a privatização da Copasa. O senhor tem medo que a venda da empresa possa prejudicar lá a região? Com certeza, né? Tudo gera expectativa, né, Léo? A gente tem esse temor também. Em relação a toda essa discussão da Copasa, de fato, os municípios não foram ouvidos, né? O Falcão assumiu a AMM aí, um brilhante prefeito, tá junto com a gente aí na defesa dos municípios. Então, não teve mesmo, na questão da Copasa, esse diálogo, embora eu sou franco em reconhecer e falar que, mesmo a gente sendo prefeito de cidade pequena, e, aliás, Minas, né, 853 municípios, a gente tem hoje muita abertura com o governo. O governo recebe a gente bem, né, talvez até pela representatividade que a gente tem na região, com o Adriano Alvarenga, que é deputado de Rio, né, que é da cidade vizinha de Rio Casca, nos ouve muito. Então, a gente tem muito acesso ao governo, mas a questão da Copasa, a gente, de fato, né, não foi ouvido. Particularmente, eu não tenho oposição fechada se eu sou a favor ou contra a privatização da Copasa. De fato, eu tenho medo. Só que a gente tem um histórico também de má qualidade na prestação do serviço da Copasa, né? Vamos dizer, Raul Soares, que é a cidade vizinha lá, já tem o SAAI, que é uma autarquia há muitos anos, né? Foi criada, faz um trabalho. Eu não vou nem dizer da prestação do serviço dos funcionários lá, mas a Copasa, no meu entendimento, de todo jeito, independente da privatização, não tem que melhorar. Em São Pedro nós já sofremos muito, né, com a Copasa, com o fornecimento de água lá. E aí eu não estou aqui entrando no mérito político, igual eu te falei, eu acho que eu analiso o caso concreto, para mim não interessa se é de direita ou de esquerda, eu analiso os fatos. Então, eu tenho medo mesmo, mas também acredito que a Copasa precisa estar mais eficiente. Acredito que o poder público, de forma geral, você tem vários setores que não têm ali uma eficiência na prestação do serviço. Não sei, assim, exatamente se é a falta de gestão mesmo, que eu acredito que talvez seja o principal fator, falta de cobrança, mas independente, né, se vai privatizar ou não, precisa ser melhorada. E entrando, né, nesse ponto específico da discussão da privatização para a questão da dívida, eu vejo que a dívida de Minas, quem vem se arrastando há ano, ela não tem... assim, o Estado não tem muita condição de pagar se de fato, como a própria lei do Propag, acho que é a Lei Complementar 212 de 2025, prevê que é entrega de ativos, né, entrega de empresas, isso está previsto na lei. Então, se não houver uma outra alternativa, que eu particularmente não sei se há, eu acho que muito difícil, até porque os juros hoje em dia estão muito alto, e aí, voltando o gancho que a gente falou do fechamento da usina Jatiboca, só para ficar claro para quem vai nos acompanhar. A usina Jatiboca, hoje, basicamente, ela fechou porque ela tem uma dívida muito grande com a União, né? Tem outras dívidas também de fornecedor direto, mas mesmo que a gente sabe que a usina Jatiboca ela é lucrativa hoje, ela dá lucro, o valor da dívida que acumulou, mesmo que ela tenha um lucro grande, ela não consegue amortizar. Por quê? Porque os juros estão muito altos. Então, trazendo esse paralelo para o governo de Minas, eu acho que se o governo não tiver uma forma de amortizar um grande valor de uma só vez, ele nunca vai conseguir pagar essa dívida, vai se arrastar aí, né, e vai continuar prejudicando os cidadãos, né, que vão ter o corte de vários serviços que poderia ser entregues ali para cada um. Antes dos anos 2000, a dívida estava em 18 milhões, agora em 18 bilhões, melhor dizendo, agora a gente está aí em mais de 160 bilhões de reais. Ou seja, em poucos anos, né, 20 e poucos anos, essa dívida subiu astronomicamente e não vai parar de subir justamente por causa dos juros. Né? Exatamente. Então esse é o ponto. Eu penso assim, eu particularmente não tenho uma outra alternativa para apontar para o Estado, vamos cortar isso, vamos fazer aquilo. Eu acho que tem mesmo que ter um pagamento, o que eu estou dizendo é isso, que tem que haver um grande pagamento para que amortize aí, né, os juros e tenha condição de, dentro de um planejamento, que a própria PAG prevê, que acho que é 25 ou 30 anos, consiga pagar essa dívida. Senão, na minha opinião, não vai conseguir pagar essa dívida e vai continuar prejudicando, né, todos os cidadãos.
O senhor falava sobre o diálogo com o governo Zema, que é sempre recebido quando precisa, e com o governo federal, como tem sido? Assim, a gente sabe que o PP tem lideranças que são oposição ao governo Lula, tem pessoas que apoiam, e a realidade nacionalmente falando para os municípios, para os estados, é diferente, né? Tem estado que faz aliança PT e PL, muita gente fica escandalizado, mas é porque a realidade local é bem diferente, né, prefeito? Como que São Pedro dos Ferros conversa com o governo federal? Com certeza, cada realidade, né, de um local é diferente, então a gente tem que avaliar. O governo federal, eu particularmente tenho um bom acesso com o Rodrigo Pacheco, com o Alexandre Silveira, então a gente tem ali alguns caminhos através deles. Eu confesso que, quando eu era vereador antes, né, e aqui era o governo do Pimentel e o governo do Lula ou da Dilma, eu vi que o acesso era bem mais restrito. Hoje eles melhoraram, evoluíram bastante nesse aspecto, né, de receber, de poder dar atenção. Então, esses dias mesmo na caravana confederativa estive ali, estivemos conversando. Hoje eles são mais abertos. Antes era mais fechado naquele grupo. Isso é a minha visão, que eu era vereador, estava também envolvido ali. Então hoje melhorou, mas acho ainda que o governo federal precisa ampliar e melhorar bastante esse espaço de diálogo com os municípios. O senhor está no primeiro mandato de prefeito lá em São Pedro dos Ferros. Como fica a posição do senhor para as eleições de 2026? Vai ser candidato? Vai continuar no mandato de prefeito? Não, vou continuar. Tem muito trabalho, né, como prefeito. Pretendo me dedicar muito. São Pedro é uma cidade que ficou, né, parada muitos anos, sabe? São Pedro precisa mesmo de um trabalho carinhoso, de um trabalho que você faça com amor mesmo, dedique muito. Então, assim, o meu objetivo é trabalhar muito, dedicar lá para a gente mudar a história do município, se Deus quiser. A gente falava de polarização, que o senhor é contra essa polarização, e as pessoas, a população tem que ter essa consciência de que a política é importante, né? Não adianta a gente criminalizar a política, porque sem ela, sem negociação, a coisa não anda, né, prefeito? Sem dúvida alguma, a política é um instrumento que você tem de transformar a vida das pessoas. Talvez seja o principal, né? Mesmo que a gente sabe que existem, como a gente falou anteriormente aqui, aquelas pessoas que vão entrar ali para se aproveitar, que vão agir de má fé, mas é por isso que eu tô na política, porque eu sei que a política feita com amor, né? Feita com transparência e com muito trabalho, ela pode sim transformar a vida das pessoas, né? Pode mudar muita coisa e né, reiterando aqui, é por isso que eu entrei para a política, que eu acho que muita coisa boa a gente pode fazer, sem dúvida alguma, e é o objetivo nosso, é o grande objetivo nosso. O senhor, falando de política, de parcerias, anunciou máquinas, que chegaram novas máquinas para o município lá. E aquela região ali eu conheço mais ou menos, muitas estradas de terra, muita zona rural. O senhor falava da extensão do município muito grande, imagino que tem muitas fazendas, né, distantes. Esse período de chuva está sendo desafiador para vocês já? Já tem chovido bastante? Já, nos últimos dias choveu bastante. Veja bem, São Pedro tem 402 quilômetros quadrados de extensão territorial, quase 800 quilômetros de estrada, né? Para você ter uma ideia, de São Pedro aqui a Belo Horizonte, 220 quilômetros. Então, olha o tanto de estradas, né, vicinais que a gente tem. E eu peguei e assumi a prefeitura com uma Patrol, né, uma moto niveladora ruim e um trator agrícola, né, num município desse porte. Então, o desafio para mim nesse primeiro ano foi enorme, só que graças a Deus, desde o início eu trabalhei muito, consegui, né, várias máquinas que já chegaram, já tem alguns meses trabalhando, retroescavadeira, pá carregadeira, que o município nunca na sua história teve uma pá carregadeira, parece até incrível, né, mas nunca teve na história. Consegui desde o início do ano caminhão compactador de lixo que nunca tinha tido no município, caminhão pipa, que também nós tínhamos uma pipinha lá que engatava no tratorzinho, nunca tivemos também, caminhão poliguindaste. Consegui equiparar muito, né, o município, e agora, de último, a gente conseguiu mais umas máquinas aqui na parceria com o governo do estado, até através também da atuação do Core Doce, né, o ex-presidente, que na verdade a gente foi eleito, né, mas não assumiu ainda, o Éder, prefeito Sem Peixe, também um brilhante trabalho, o Beto, ex-prefeito de Goiabal, que está no Core Doce também, trabalha como secretário. Então, assim, essas máquinas que já chegaram me ajudaram muito, eu consegui fazer um trabalho bom, né, vamos dizer assim, longe do ideal, mas consegui em relação ao que estava. A gente conseguiu recuperar muitas estradas rurais, uma grande parcela delas. É claro que nos últimos dias começou a chover muito. Ontem à noite mesmo, né, o pessoal estava lá solicitando trator para fazer retirada de um ônibus. Nós temos também o distrito de Águas Férreas,
que o Rio Casca corta, né, esse distrito. Então, do lado de lá é Vista Alegre, do lado de cá é Aguacés. Inclusive, nós tivemos uma tragédia enorme lá em 4 de dezembro de 2017, com enchente devastadora. E essa localidade, né, o rio encheu um pouquinho, é trabalho. Ontem à noite o pessoal já estava solicitando a gente da Defesa Civil para acompanhar. Mas, em resumo, é isso. Conseguimos fazer muita coisa, mas o trabalho das estradas vicinais, né, para o ano que vem vai ser muito grandioso. A gente já está com um planejamento bom. E tem um grande problema que, além de tudo, né, a nossa zona rural, eu falei no iniciozinho, ela não é mais produtiva. Hoje a gente está aí com essa perca, talvez, né, se a gente não conseguir mesmo aderir a outra empresa, de cerca aí de 6 mil hectares de cana-de-açúcar plantada. Então, como você, né, quando você tem as empresas lá gerando emprego e renda, você ainda tem um subsídio, conforme eu até falei do imposto da Jatiboca. Quando você não tem, você vai ser só investimento. Então, isso torna muito oneroso para nós. É um desafio, né, prefeito? O senhor já foi vereador por 2 mandatos, também presidente da Câmara. A relação do senhor com a Câmara tem sido boa? Os vereadores têm apoiado esse projeto do senhor? Graças a Deus. Eu, né, tive 2 vezes lá, a gente sabe, né, como que funciona. Hoje eu fiz, né, 8 dos 9 vereadores foram eleitos comigo. O vereador que foi eleito, que não foi eleito na minha base, hoje está com a gente, reconhecendo o trabalho. A presidente da Câmara, Carla, é uma mulher guerreira, assim, né, uma pessoa incrível também, tem nos ajudado bem. Inclusive, a gente elegeu 3 mulheres, a gente ouvia há pouco aqui a entrevista, né, da doutora Ângela, né, e representando aí a advocacia, e é muito importante a presença das mulheres. Hoje a gente fez... a gente elegeu 3 mulheres e foram as mais votadas, né, praticamente. Então, a presidente da Câmara, Carla, é grande parceira. Junto com todos os vereadores, a gente tem tido bons resultados. A Câmara tem abraçado esse projeto nosso lá em prol das melhorias que a gente precisa fazer. Prefeito Danilo, quero agradecer a participação do senhor aqui no Café com Política e desejar sucesso para o senhor aí em 2026, para esses próximos 3 anos de prefeitura. Eu que agradeço, Léo, né, e toda a equipe aqui. Fiquei muito feliz, conforme eu falei, né? A gente é prefeito de cidade pequena. Sou fã de vocês, acompanho muito aqui o trabalho. Quero fazer o convite, né, para passar lá em São Pedro para tomar um café com a gente. Fizemos uma iluminação de Natal muito especial. Graças a Deus, São Pedro nunca tinha tido uma iluminação como a gente fez. E estamos construindo, junto com a Câmara, junto com os nossos deputados, junto com a população, vários projetos que vão transformar a realidade do nosso município. Já está transformando. Maravilha, convite aceito. Passando pela Zona da Mata, espero poder conhecer melhor a cidade. A gente conversou então com Danilo DDD, que é prefeito de São Pedro dos Ferros, ele que é do PP. O Café com Política vai ao ar de segunda a sexta, às 9 horas da manhã, no canal de O Tempo no YouTube, e também tem destaque no Portal Tempo e na versão impressa do nosso jornal. Prefeito, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Léo. Até mais.